Diz aí, você como eu, tem aquele casal de violões que você ama odiar? É claro, né? Sempre tem aquele casal que se destaca. Sabe aqueles casais que são simplesmente atemporais? Hoje nós iremos falar deles e vamos começar falando deles, os maiorais, né? Uma novela que é até mesmo esquecida, Passione de Silvio de Abril, mas é impossível negar a química que ambos têm. Eu estou falando de Clara e Fred de Passione, gente. A Clara era aquela vilã incrível, maléfica, maldosa, que sabia o que estava fazendo e mesmo assim não tinha medo. Ela era incrível. O Fred era motivado por um motivo de vingança ali, numa trama cheia de reviravoltas. Clara também tinha lá suas vinganças e os dois se uniam para dar um golpe no Totó, porque ele era milionário, filho de uma bilionária, e ele morava na Itália e não sabia, e simplesmente eles são memoráveis, inesquecíveis. E na sequência, é claro que a gente tem que falar dela, né? A grande vilã das novelas brasileiras, Nazaré Tedesco e José Carlos. É claro que José Carlos era um banana, mas só que Nazaré, ela conseguiu pegar o ex de sua maior rival, gente. Isso é o suprassumo da cultura brasileira. A mulher, quando ela quer fazer ódio na sua pior inimiga, ela não vai somente sequestrar sua filha, ela rouba também o ex-marido trash, embuste, que não vale um centavo, mas que tá ali, entendeu? Simplesmente tá ali. Ele ajuda ela invadir a casa da Maria do Carmo, ele tá junto com ela no rapto da neta dele, e ele vai embarcando junto com as loucuras dela, e eu acho incrível que o final dele fica entreaberto na novela, e o dela também, né? Sugerindo que os dois podem sim voltar. Mais um casal de Agnaldo Silva que, para mim, ele rouba totalmente o posto de protagonista do Buma em Porto dos Milagres, né? É o Félix e a Adma Guerreiro. Gente, a Adma, ela consegue envenenar boa parte do elenco da novela com o veneno, né? O arsênio no anelzinho, assim. É muito louco, é muito maravilhoso. Eu gosto muito das maldades, né? Cássia Kiss dando o nome, eu acho Cássia Kiss fantástica como vilã. Ela é uma atriz, né, que infelizmente a gente sabe que vem acontecendo, né, mas ela é incrível. O Antônio Fagundes também, gente, é um casal super delicioso que a gente ama acompanhar, né, durante a trajetória, e que ela experimenta do próprio veneno e ele tem um inesquecível, memorável nas novelas. É uma novela perfeita, eu gosto muito. E se tem um casal que é simplesmente inesquecível, memorável, incrível, muito bom, é Viviane e Reginaldo. A cena do desvivimento de Leila, né, é muito intensa, né? E Viviane, ela é maléfica, ela é perversa, Reginaldo também. A cena que Reginaldo vai de arraça também é muito boa, muito interessante. Senhora do Destino é um clássico da teledramaturgia brasileira. Ninguém não tem nada que contestar, perdão, mas é um casal muito bom, é um casal muito fantástico, é um casal que você fica assim, até onde vai as loucuras deles, porque eles são muito bons, gente. As armadilhas que eles fazem, eles se aliam a Nazaré ali para fazer ainda mais maldade com a Maria do Carmo, é muito bom. Eles são vilões inesquecíveis. Outro casal que o público também amava, odiava, é, sentia várias emoções, era Carminha e Max. Gente, desde o primeiro momento de Avenida Brasil, eles estão ali mostrando para que veio. Eles são cômicos, Max à beira da loucura, Carminha já no seu estado pirotécnico. Eles são muito bons e eu acho muito interessante eles, porque eles têm uma química fora do comum ali, né? E quando o Max entrega a Carminha para a família Tufão, então, eu acho que ela não esperava, eu acho que a maior rasteira que a Carminha teve foi essa, a cena do Max dando uma banana
para a família Tufão é incrível, a cena do descobrimento que eles eram amantes, então a novela inteira é ótima e eles giram a novela, somente. E se temos vilã, que é maluca, tem Cristina, gente. Vamos combinar que Cristina, ela é o suprassumo das vilãs. E ela manipula o Ivan vai se deixando se manipular, se entregando àquela paixão desairada, aquela paixão icônica, maravilhosa, e a novela vai girando em torno disso, e a novela vai ficando cada vez mais boa, e no final ele descobre que ela não estava nem aí para ele, que ela de fato ama o Rafael, mas mesmo assim ele continua nos planos de Cristina, né? Ele se dá mal no final, mas entra em um aspecto, eu acho que o Ivan era meio borderline, sabe? Porque ele se entregou à paixão de uma maneira muito fogosa, muito... Ai, é um casal incrível, eu gosto muito. Essa novela é maravilhosa. E falando de casal que não vale nada, é claro que não pode faltar, gente, Maria de Fátima e César. Mas é claro, da primeira versão, né? Da Vale Tudo, de verdade. Gente, eles são tão malucos, que eles vendem o próprio filho. Só não se concretiza porque Raquel impede o tal ato. E eu acho o final deles muito bom mesmo. Eles debocham da cara da sociedade, né? O Gilberto Braga tinha muito isso. E quando vem a proposta do César, né? Eu acho que nos últimos momentos da trama, assim, ele faz uma proposta para ela se casar com um príncipe, né? Acho que era um príncipe mesmo. E o casamento de fachada, porque ele era gay. E aí fica subentendido que tinha um trisal ali, gente. Em 88 já existia um trisal. E o final deles é muito bom, gente. Não tem como reclamar do final deles. Gente, eu amo de fato esse casal de Paraíso Tropical. Eles simplesmente roubaram a cena, eles roubaram o protagonismo, eles conquistaram o público. E tipo assim, eles são o maioral. Perfeitos, muito bons mesmo. E eu amo a cena em que o Bebel vai pro calçadão e vira pra Bebel e diz assim: você é a cachorra mais burra que existe nesse calçadão, porque você ainda não percebeu que eu amo você. Gente, para tudo. Isso é o suprassumo da telenovela brasileira, gente. Quem não consegue gostar de um casal assim, gente, é muito bom. E tipo assim, e no final eu torcia pros dois se darem bem. Pra mim, tipo, o Olavo some no mundo junto com a Bebel e os dois têm dinheiro, fica rico, podre de rico. Sério, eu cheguei a torcer pros dois e o Olavo era completamente louco. E para finalizar, claro que eu vou falar deles. O maioral, né? A cachorra e o Michi. E, gente, eu amo os dois, que os dois começam juntos, né? Aquele plano mirabolante para sequestrar a Maria Clara. E depois a Laura se infiltra. E a gente não dá nada pela Laura, que ela parece ser uma vilã meio sonsinha, só invejosinha. Mas depois a gente vê que ela tem um passado para desejar aquela vingança e ela se perde naquela loucura. E eu amo a cena dos dois na piscina, quando ela compra a casa da Maria Clara, ou quando ela consegue conquistar o prêmio, né? Que ela roubou da Maria Clara. E tipo assim, a surra que a Maria Clara dá nela no banheiro, ou quando ela é obrigada a se casar com o Renato e ela não pode ficar com ele. Os dois são muito bons. E, tipo assim, morreram juntos. Finalizou, acabou por aqui.